Os Estados Unidos e o Canadá compartilham a maior fronteira terrestre do mundo, com 8.891 quilômetros de extensão. Apesar da relação pacífica entre os dois países, a sua divisão entre eles é tudo menos simples. Essa cidade do Alasca, por exemplo, só pode ser acessada por terra através do Canadá. Os moradores utilizam dólares canadenses, seguem o horário canadense e até celebram o Dia do Canadá. E esses casos bizarros ocorrem por toda a fronteira. Então vamos começar a nossa jornada. No litoral do Oceano Atlântico, na divisa entre o estado americano do Maine e o território canadense de Nova Brunswick. Aqui os dois países são divididos por florestas densas, montanhas e áreas remotas, antes de seguirem uma linha reta pelo paralelo 45, que é uma linha imaginária, tida como o meio do caminho entre a linha do Equador e o Polo Norte. Apesar de ser uma região reta, ao longo dela existem os Grandes Lagos, que através de sistemas aquáticos naturais com áreas como o Rio Niágara, dividem o Canadá dos Estados Unidos. A oeste, a fronteira se torna ainda mais interessante, quando encontra o rio Pigeon, que separa o estado de Minnesota do estado canadense de Ontário. A linha atravessa cerca de 100 lagos. Nesse ponto, um lugar peculiar se destaca, o Northwest Angle, uma pequena porção dos Estados Unidos isolada do restante do país, que é acessível apenas por barco ou atravessando o Canadá. Esse detalhe curioso foi o resultado de erros de mapeamento durante o Tratado de Paris, em 1783. Depois disso, a linha segue pelo paralelo 49, que é basicamente uma das fronteiras retas e mais longas do mundo. No entanto, apesar de parecer uma divisão sem grandes curiosidades, ainda assim esconde coisas peculiares. A linha atravessa vastas planícies até chegar às Montanhas Rochosas do Oeste, que é uma formação montanhosa que existe em basicamente toda a costa oeste da América do Norte. Uma característica marcante dessa fronteira é a zona de não contato, uma faixa de 6 metros de largura que divide os dois países. Deve ser mantida livre de vegetação e obstruções ao longo de toda a sua extensão. Árvores são constantemente derrubadas a cada 15 anos, mesmo em áreas remotas como Alasca e Yukon. A manutenção rigorosa garante que a linha permaneça visível, até mesmo em imagens de satélite. Essa faixa é um exemplo claro de como os dois países levam a demarcação muito a sério. Curiosamente, embora pareça reta nos mapas, a fronteira é composta por mais de 900 segmentos que desviam ligeiramente do paralelo 49. Esses desvios são resultados das limitações tecnológicas do século XIX, quando equipes de topógrafos usavam bússolas e ferramentas rudimentares para mapear milhares de quilômetros de terras inexploradas. O processo foi trabalhoso e envolveu a instalação de mais de 8.000 marcos para definir os limites. Isso também aconteceu aqui no Brasil, inclusive com vários marcos imperiais que definiam as fronteiras entre o Brasil e seus vizinhos. E durante essas demarcações, erros acontecerem era muito comum, como na ilha de Vancouver, por exemplo, que quase foi dividida pelo paralelo 49. Para evitar isso, a linha foi desviada ao redor da ilha, garantindo que ela permanecesse em território canadense. No entanto, o mesmo cuidado não foi tomado com Point Roberts, em Washington, uma pequena comunidade americana isolada do restante do país. Hoje, os moradores de Point Roberts precisam cruzar a fronteira 4 vezes por dia para estudar ou trabalhar no estado americano. Além disso, há disputas territoriais em algumas regiões. No Atlântico, ilhas localizadas entre Maine são reivindicadas por ambos os países. O Canadá construiu o farol em uma das ilhas, mas os Estados Unidos fingem que ela não existe. Embora a disputa seja pacífica, ela ilustra a complexidade dessa imensa fronteira. A fronteira também corta vários lagos, como o Lago dos Bosques, onde a linha sobe ao norte antes de descer novamente ao paralelo 49. Esses ajustes foram necessários para corrigir erros de mapeamento e lidar com a geografia local. Apesar das correções, a linha ainda continha zigue-zagues que refletem as dificuldades enfrentadas pelos topógrafos no século XIX. Outras áreas de fronteiras apresentam situações inusitadas. Em Vermont, por exemplo, a linha corta a cidade e até mesmo prédios. A biblioteca Haskell Free, por exemplo, foi construída sobre a linha divisória, como um símbolo de amizade entre os dois países. A porta de entrada está nos Estados Unidos, enquanto a sala de leitura fica lá no Canadá. Do outro lado, a ilha de Campo Belo, no Canadá, é conectada por uma ponte apenas do estado norte-americano do Maine, obrigando os residentes a atravessar a fronteira para realizar atividades diárias. Essas peculiaridades também aparecem em outros lugares remotos. Por exemplo, na fronteira entre Alasca e Yukon, a linha atravessa vastas florestas e cadeias montanhosas.
Mas, nessas regiões, a zona de não contato é muitas vezes o único traço visível da divisão. Além dos desafios geográficos, a história da fronteira é marcada por disputas e negociações. Tratados como o de Paris, de 1783, e o de Oregon, de 1846, definiram grande parte da linha, mas muitas vezes criaram novas complicações. Em algumas áreas, como as Montanhas Rochosas, a linha segue divisores naturais, enquanto outras, como as planícies do Paralelo 49, ela corta paisagens abertas e retas. Mesmo em áreas urbanas, a fronteira cria situações curiosas. No Atlântico, disputas sobre ilhas continuam, com cada lado reivindicando pequenos trechos de terra, com base em interpretações históricas e tratados antigos. Esses exemplos mostram como erros históricos e a tecnologia, além da geografia, moldaram a maior fronteira terrestre do mundo. Apesar de sua tranquilidade aparente, a linha é repleta de detalhes fascinantes. E hoje a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá é um exemplo de coexistência pacífica, com as suas peculiaridades continuando a intrigar. Desde áreas disputadas até enclaves isolados, cada quilômetro dessa linha reflete uma complexidade muito maior do que você imaginava. Com mais de 8.000 marcos e uma zona de não contato que se estende por milhares de quilômetros, a fronteira é uma verdadeira obra da engenharia, história e geografia. E essas são as razões que explicam por que a fronteira dos Estados Unidos e o Canadá é uma das mais peculiares e fascinantes do mundo.